a la doctora Franciana Acevedo, que viene de la Universidad del Sudeste, ¿verdad? Sur y Sudeste do Pará. Sur y Sudeste de Pará. Y ella pues nos va a hablar ahora de un modelo en ecuaciones parciales aplicadas a la persistencia y competencia de especies en el Amazonas. Ok. Bom, muitas graças. Na verdade, Silvia! Olá! Na verdade, eu vou tentar falar devagar, tá bom? Espero que todos me compreendam bem. Eu separei dois trabalhos que eu já fiz independentemente. São espécies nativas da Amazônia. Esses trabalhos não são muito recentes. Se eu não me engano, o último eu publiquei há 2 anos atrás. Mas todo mundo gosta muito deles. Principalmente porque eu acredito que são os trabalhos que eu tenho até agora, que são bem parecidos com a realidade que nós vivemos, que eu vivo na região que eu moro em Brasil. Certo? Então, o primeiro trabalho eu vou falar sobre ratões. Mas os meus ratões pesam 7 quilos. Uma serpente, eu acho que não consegue comer. Esses roedores, eles são nativos da floresta amazônica. E o segundo trabalho é sobre anfíbios também nativos da Amazônia. Basicamente, o que trata é porque a floresta amazônica ela tem sido perturbada e fragmentada há décadas. E hoje existem muitos trabalhos de biólogos e ecólogos, trabalhos observacionais, trabalhos que tratam de como essa perturbação na floresta afeta a persistência de espécies que vivem nela. Então, o primeiro foi um trabalho, um artigo que eu encontrei dessa bióloga aqui, a Maria Luísa Jorge. Então, ela somou, ela contou ela fez uma análise de duas espécies de roedores, que são espécies muito próximas, e como esses roedores, essas espécies foram afetadas pela fragmentação na floresta amazônica. Ela basicamente fez uma contagem dessas duas espécies em vários habitats de floresta de tamanhos diferentes. E ela fez uma correlação entre o tamanho do habitat e a população de cada espécie em cada fragmento e na floresta que não foi perturbada, para você poder ter uma correlação entre o habitat perturbado e o habitat não perturbado e como essas espécies sobrevivem em cada um deles. Então, aqui é uma foto de satélite de onde foi coletado esses dados. Isso é um projeto muito grande e muito antigo, que o governo do Brasil com o Smithsonian Institute nos Estados Unidos trabalham juntos. Vários biólogos de todo o mundo vêm trabalhar aqui para coletar dados. Então, essa parte escura, verde, é a floresta contínua, são áreas muito, muito grandes. E essas partes mais claras, verdes claras e meio roxas, são pasto para gado, pasto para vacas. Comida para vaca. E aqui tem fragmentos de 100 hectares, 10 e 1 hectares. Aqui não se mexe mais, há muito, muito tempo. Há quase 50 anos não se mexe mais. Agora, isso daqui é uma reserva e só serve para estudo. Essa região toda aqui, fica aqui, muito próxima a Manaus. Certo? Então, a Maria Luísa Jorge, ela veio para cá. Aqui tem hotéis, tem lugares onde recebem os pesquisadores para eles ficarem vários meses fazendo suas coletas. Então, a Maria Luísa Jorge, ela contou quantos indivíduos dessas duas espécies tinham nessas regiões e fez uma comparação com o que ela encontrou na floresta não perturbada. Então, e esse projeto aqui, ele é bem famoso, né? Então, o que ele faz, basicamente?
ele conta quantas espécies de animais e plantas tem lá, né? Ele faz uma correlação entre o fragmento, o isolamento do fragmento para cada espécie e a abundância das espécies em cada fragmento, em cada habitat. E nós tivemos acesso a esses dados porque a Maria Luísa publicou isso e nós tivemos acesso. Então, esses são os dois ratões, né? Esse chega a pesar uns 7 quilos e aquele outro chega a pesar uns 2,5 kg. São ratos grandes. E no trabalho dela, e eu encontrei com ela também em conferências, conversei com ela e ela disse que na época da seca, quando não chove na Amazônia, as espécies eles têm grande dificuldade de encontrar comida. E essas duas espécies aqui, como elas são primas, elas comem basicamente as mesmas coisas. São roedores que comem sementes e frutas da Amazônia. Então, na época da seca, eles passam muita necessidade de comida. Eles não têm comida suficiente. Então, isso sugere que eles competem por recursos vitais. Então, não se comem entre eles? Não, eles não são carnívoros. Esse é o mais forte e esse é o mais débil. E esse é isso. Na competição, aquele lá é tratado como o mais fraco. Então, para tentar modelar esse comportamento, essa dinâmica dessas duas espécies, como que a gente pensou? Isso foi um trabalho que eu fiz com o meu diretor de doutorado. Como que a gente pensou? A gente pensou num problema, num sistema de equações já muito bem conhecido na literatura, que é o modelo de competição de Lotka-Volterra, só que nós colocamos a parte espacial no modelo. Então, né, essa primeira parte é a parte que não tem espaço, ela é muito conhecida na literatura, né, você tem duas espécies competindo, crescendo, tem a competição interespecífica e tem a competição entre espécies diferentes, tem 4 pontos fixos e dependendo do valor de cada um deles, que esses pontos fixos vão depender aqui das taxas de competitividade de cada espécie, nós temos 4 possíveis cenários, né? Lembrando que nesses dois últimos, que é o que a gente está interessado, a gente precisa ter um maior que um, uma taxa de competitividade maior que 1 e a outra menor. Nessa situação, apenas uma espécie persiste, né? Na ausência de espaço, né? Quando você tem áreas infinitas. Então, quando você tem um sistema de equações diferenciais, né? Quando a gente acrescenta o espaço aqui, né? Eu escrevi as equações em 2 dimensões para fazer uma comparação com os dados que ela tem, que ela coletou em áreas, não é? Né? Nós tiramos a dimensão das equações, então o kappa é uma relação entre as duas taxas de difusão de cada espécie e o alfa é também a relação entre as taxas de crescimento. E aqui a gente tem novamente as taxas de competitividade. Então, assim, desculpe. E aqui a gente está olhando para uma condição de contorno finita, uma condição de contorno de Dirichlet, certo? Né? Isso representa biologicamente uma área finita e um fragmento isolado. O que significa isso? Fragmento isolado, a espécie não sai, né? Biologicamente, se ela sair, ela morre, porque as condições fora do habitat são extremamente inóspitas. Então, a gente trata esse fragmento como isolado para a espécie, né? Então, esse é o resultado numérico que a gente encontrou. Quais são as condições de afundamento? De Dirichlet. Se van, O fluxo igual a 0. se escapam do sistema. Sim, ele escapa, mas se escapa, morre, porque as condições são extremamente inóspitas. Isso significa que se são inóspitas, o fragmento é isolado. Se van na fronteira, se vai. Sim, se vai, mas é 0. Então, a população fora dele é 0. Então, a população fora da fronteira, a população morre. Então, No, Neumann. Justo, Neumann debería ser Neumann para que no se escape. No. Para que no se escape.
No, pero lo que no quieres que no se escapen, lo que quieres No. es que si se escapan se mueren. Se escapa, morre, porque as condições de vida fora do habitat é muito ruim. Es que entonces no es isolado, aislado. Biologicamente é isolado. Eu vou explicar melhor. Eu tenho um habitat aqui e eu tenho um outro aqui, ok? Se as condições aqui fora, na biologia eles chamam de matriz. Esse habitat aqui que não tem condições vitais para essa espécie. Se o fluxo de indivíduos aqui, se ele sai, mas ele morre aqui, ele não consegue chegar aqui. Então, esse habitat aqui é considerado isolado, porque não consegue chegar aqui, ok? Certo? Então, se a gente faz uma análise do tamanho da área, a gente vê que para áreas muito grandes, a gente tem uma população que vai a capacidade de suporte do meio, né? E a gente tem uma outra na mesma região, vamos dizer aqui em 700, né? Que tende a 0, né? Em áreas intermediárias, aqui, onde eu circulei de vermelho, a gente tem uma coexistência entre as duas populações. E em áreas muito, muito pequenas, a gente tem o efeito causado pelo tamanho crítico do fragmento, né? Que isso aqui é um trabalho muito antigo do Skellan, né? Onde onde um fragmento ele precisa ter um tamanho mínimo necessário para cada espécie, para uma determinada espécie. Menor que aquele tamanho mínimo necessário, a população não persiste naquele fragmento. Então, aqui é porque está muito pequeno, mas aqui aqui existe um tamanho crítico. Nesse caso eu coloquei, está escrito em uma dimensão só, mas ele deveria ter sido escrito em duas, porque eu estou tratando, a equação está em duas dimensões, as equações diferenciais. E aqui são as taxas de competitividade que eu usei para resolver esse sistema. Uma é menor que 1 e a segunda é maior que 1. Lembrem-se do caso, o caso clássico, sem área, sem espaço, que apenas quando você tem competitividades onde uma é maior que 1 e a outra é menor, apenas uma espécie persiste. Quando você acrescenta área, você vai ter efeitos de área nesse caso, onde você vai ter regiões onde a coexistência da espécie é possível. Persisten para os tempos? Esse aqui é o tempo máximo. Esse aqui são densidades é o máximo tempo. Onde já... Densidad, o sea, Máxima densidade. pero eso no es tiempo. Sim, mas aqui já é o estado estacionário. Aqui ele já não varia mais aqui. Estacionario en el tiempo. Sim. O sea, es una solución de equilibrio. Sim. Sim. Em equilíbrio constante. Constante en el espacio y el tiempo. E em tempo. Aqui já é para tempos muito. Aqui já é em cada tempo. Pero con Dirichlet no puede pasar eso. Que se van otra vez. Pero No si pueden tienes ser una tasa, capaces. pero si tienes un crecimiento suficiente de la población, alcanzas a reemplazar a los... Claro. Sí, Sí. las AS. Quizás el problema está en el coeficiente de difusión, Sim. en la razón entre los coeficientes. É 1. Porque aquí están É capa igual a 1, Faustino. Exato, porque nós não temos informações observacionais de condições de constantes de difusão. Tivemos apenas das constantes de competitividade, uma aproximação observacional que a bióloga obteve nos seus dados. Ela também fez uma estimativa das constantes de competitividade, mas da difusão não. Então nós usamos 1. Você quer fazer uma pergunta, Marcos? Pues no, creo que no. Entonces no es la máxima densidad, estás mostrando estados estables. Solución de equilibrio. el límite. Pero
Pero eso se puede calcular rápidamente. Pero sí es esa nueva, pero eso no está hasta arriba, ese es el mundo que tiene. Y la razón por la que se la forma estabilizan del en hábitat. tamaños no cero es porque si se van de todas maneras hay un incremento que equilibra eso. Disculpe. Si las condiciones de frontera son tales que hay pérdida de individuos, la razón por la que se estacionan en valores que no son cero es porque hay una compensación en términos de incremento en la población, ¿o Está entrando qué es más o menos lo que población. estaba preguntando Natalia? No sé si escuché bien, pero ¿por qué es no cero si es que si es que pueden escapar? O sea, estás hablando de una reproducción ahí. Algo Sim, así. tem. Ajá. O sea, tiene reproducción. Tem reprodução. Porque só um minuto. Desculpe. Esse alfa é a taxa de é a razão entre as taxas de crescimento Ya. das populações. Então tem crescimento populacional também, não é? Se reproduce en el sistema. Entonces alfa completo compensa el escape. Isso, exato. Ajá. O sea, ¿qué es O sea, las tasas de escape. Es dos dimensiones, es en dos dimensiones. Isso. espaciales. Aham. Y es circular. É circular. circular. Aham. Os dados dela, os dados do artigo da bióloga só foram coletados em 2 dimensões, em habitats bidimensionais, em fragmentos de floresta. Você não me compreende? Que recolectaron los datos en 2 dimensiones y que... Então, para eu fazer uma analogia com o meu resultado numérico, com os resultados da bióloga, eu tive que colocar as equações em 2 dimensões também. Y el valor de L que pones, que escribes ahí, O valor. pi raíz de no sé quién. Este debe ser el valor crítico del radio para el cual las poblaciones persiste. persisten. Exacto. Aham. De lo contrario, Se for menor que L, se for menor do que L, elas vão à extinção. Entonces, sí es algo como la densidad. Es que entonces sí es densidad máxima, porque se está tomando el promedio de densidades a lo largo de en todo el mundo. ¿No tienes una imagen de cómo se ven las funciones en el espacio? o sea, Não. Aqui não. Aqui não tenho. No, pero entonces no sería La la animación de qué está haciendo aquí. ¿Y cómo resuelves numéricamente? Eu usei diferenças finitas. Coordenadas centrales, dominio circular. En un dominio de nada cilíndricas. Uhum. Ajá. Sim? Então, se eu faço uma variação, aquilo que acho que foi o Falcano ou foi o Faustino comentou, se eu faço uma variação do valor de capa das relações entre as taxas de difusão, né? O meu tamanho crítico para a espécie mais forte, ela não varia, né? O que é o tamanho crítico da população mais forte, mas da população mais fraca ela varia porque quando eu adimensionalizo as equações, o kappa aparece na equação do competidor mais fraco. Então, se eu voltar alguns slides, essa relação está aqui. Então, se eu vario o valor de kappa, o tamanho crítico necessário para que a população de espécie mais fraca sobreviva vai variar com o valor de kappa. ¿El 2 es el grande? ¿El 2 es el grande? El fuerte. É forte. Ah, pues sí. Então ele precisaria de um habitat muito maior para poder sobreviver. Se a sua difusão é maior. Se ele se movimenta mais, ele precisa de mais espaço para sobreviver.
E aqui nós fizemos uma mudança na condição de contorno e mudamos para a condição de Robin, onde a representação biológica dela, isso significa que fora do habitat, nessa região aqui, ela já não é inóspita para a população. Ou seja, a população ela pode sobreviver aqui. Então, se eu considero essa letra aqui, G, diferente de 0, né? E aqui eu mantenho a razão entre as taxas de difusão iguais a 1, igual a 1. Então, se eu uso essa condição de contorno, eu não tenho mais um tamanho crítico para o habitat, porque a população ela pode sobreviver fora do fragmento, fora do habitat. Então, fora dessa região, ela pode sair, ela pode persistir. E isso para regiões pequenas. Para regiões de áreas muito grandes, o comportamento seria o mesmo. Não teria interferência nenhuma. Eu paro e espero as perguntas. Sim? Sobrevivir e depois pode regressar ou isso outro lado? Não, eu não coloquei regressar. Não, no modelo eu não coloquei regressar. ¿Por qué los débiles, la población decrece a mayor riesgo? Ali, porque, como eu falei como eu falei aqui, aquela gráfica é similar a esta. Em áreas muito grandes, onde o competidor mais forte, a quantidade de indivíduos. Então, pela competição, o mais fraco tende a 0. Então, aqui é uma comparação entre os dados numéricos que obtivemos e os dados observacionais publicados naquele artigo que eu mostrei no começo do seminário, não é? Então, aqui o primeiro dado, aqui é para fragmentos de 1 hectare, aqui de 10 hectares, aqui de 100 e aqui é uma floresta sem perturbação, uma floresta muito grande, contínua. Tanto para o competidor mais forte, como para o competidor mais fraco. Então, infelizmente, nós temos poucos dados para fazer uma comparação, mas eles se aproximam bem dos dados numéricos que nós obtivemos. Então, para eu poder fazer essa comparação, foi por isso que eu coloquei a equação em 2 dimensões. Si entiendo bien, en los datos de la bióloga, el tamaño del terreno era un poco más, permitía un poco más de juego entre las poblaciones. Permitía un poco más de juego, de interacción entre las poblaciones, porque esas curvas tenían un espacio así chiquito en donde sí se podía, ¿no? Sí. Ok. Y ¿cómo ensancha, cómo haces que esa curva que estaba del lado derecho para la población débil, que decrece hacia 0, se haga un poco más ancha en tu modelo? No comprendí. ¿Cómo haces para que esa curva que estaba muy atrás pegada, un poco, se haga más ancha? O sea, que aqui, desculpe, aqui, por causa das taxas de competitividade. Nós fomos procurando, conversando com ela, procuramos as taxas de competitividade que melhor se aproximavam dos dados que ela tinha. Então, naquele primeiro caso, eu tinha uma que era menor que 1 e a outra que era maior que 1, mas eram valores arbitrários. Na hora que eu fui comparar com os resultados dela, eu tive que escolher também uma maior que 1, outra menor, mas que melhor se aproximasse dos resultados que ela tinha. Ok. Certo? Então, aqui é apenas uma discussão, um resumo dos resultados que nós obtivemos.
E aqui foi aquilo que eu falei no começo, que o modelo clássico da literatura sem espaço, ele não, quando você tem competição muito forte, você não permite a coexistência, mas quando você coloca o domínio, uma área nas equações, você pode ter coexistência para determinados valores de área, não é? Então, isso eles se chamam na literatura de alívio competitivo entre as espécies, não é? E o tamanho crítico do competidor mais fraco muda com uma relação entre as difusões, né? Quando você tem difusões maiores, você vai ter tamanhos críticos maiores para o competidor mais fraco, não é? E tamanho crítico de ambas as espécies, evidentemente, dependem das condições de contorno. E, como eu falei também, os dados observacionais são raros, mas existe uma boa correlação entre os resultados teóricos. Certo? Então, esse outro trabalho foi um trabalho que eu fiz independentemente do primeiro, mas que também trata da mesma problemática que vive a Amazônia brasileira, certo? O desmatamento. Então, aqui você tem anfíbios, aqui nós vamos tratar de movimento de anfíbios na Amazônia brasileira, né? Então, nós também encontramos esses artigos, principalmente esse primeiro, desse ecólogo, o Fonseca, e ele trata de como a fragmentação afeta, declina as populações de anfíbios, né, de sapos na Amazônia. Então, isso aqui é um sapo nativo da Amazônia, né? E esses dados que ele coletou não foram coletados aqui no projeto lá foi coletado aqui em uma outra reserva que eu não tenho foto de satélite para mostrar. É uma reserva florestal chamada Instituto Nacional do Carajás, né? A universidade onde eu trabalho é aqui, bem próxima, e o Vale Nacional do Carajás fica a uns 100 quilômetros dela. Famoso pelo mineiro, não? Pelo minério de ferro, sim, infelizmente. As fotografias do Sebastião Salgado. Como? As fotografias de Sebastião Salgado. Então, é uma região que tem muitos rios e os anfíbios, eles têm duas fases de vida. Tem a fase aquática, a fase que eles precisam da água, que eles vivem na água, e a fase que eles ficam na terra. Então, né, normalmente os rios da Amazônia são assim, você tem rio e você já tem floresta muito forte, muito grande às margens do rio. Você normalmente não tem um espaço com terra para você caminhar. É sempre assim, na época das cheias. Então, é uma região que tem muita criação de vacas. E o que as pessoas fazem? Eles destroem a floresta para criar comida para vacas. E onde é mais fácil destruir? Perto dos rios. Perto dos rios. Aí, o sapo, na sua fase aquática, na fase que ele é muito pequenininho, muito jovem, ele fica aqui. Quando ele já está ficando grande, quando ele vai para cá. Se tem floresta muito perto, ele está feliz. É o que ele conhece. Se não tem, é uma situação muito nova para ele. Aumenta a mortalidade? Aumenta muito a mortalidade. Depende do tamanho da faixa que é desmatada, que na literatura é chamada de habitat split. Então, agora os rios ficam assim. Então, você tem pasto, você tem muitas vacas, e aquela é uma das regiões que mais produz carne no mundo. A gente exporta carne para o mundo inteiro. Então, então essa é a fase, o ciclo de vida do sapo. Você tem um sapo adulto que está na terra, ele precisa dar água para colocar os seus ovos. Os ovos, eles viram
bichinhos aquáticos. Depois eles criam perninhas, patitas. Quando ele tem patitas, ele volta para a terra, até ficar um rapaz adulto e voltar para o rio de novo. Esse é o caminho do sapo. Não, mas o adulto fica na terra, não? Fica na terra, só vai na água para se reproduzir, para desovar. Então, aquele primeiro artigo que eu mostrei para vocês, o Fonseca, ele é um ecólogo que trabalha na universidade onde eu fiz a minha graduação. E eu conheço ele muito bem há muitos anos. E ele entende muito, ele é especialista em comportamento de anfíbios. E ele falou para mim que o sapo, quando ele sai da floresta, e agora ele tem esse habitat split aqui entre a floresta e o rio. Quando ele sai da floresta e vai para o rio, ele tende a ter um movimento advectivo. Por questões de sobrevivência. Mas quando ele é pequeno, quando ele sai do rio e vai para a floresta, quando ele é jovem, aqui quando ele é adulto, aqui quando ele é jovem, quando ele sai do rio e atravessa o habitat split e vai para a floresta, ele tende a ter um movimento difusivo. Movimento difusivo. Porque se confunde ahí. Porque é muito jovem. Cuando es pequeño sale cuando llueve y cuando es grande también se refugia a veces en el agua. Es lo que yo entiendo. No. Él va a poner sus huevecillos allá. Supongo que cuando el adulto ya más o menos conoce el camino y el joven, como nunca ha recorrido. É a sua primeira vez. Sim. Então, Esse movimento errático. movimento errático. ¿Pero ese movimiento errático lo tiene siempre o nada más cuando está seco? Quando sai da água e vai para a floresta. Ya estaba la floresta. Foi um modo como nós pensamos em fazer a modelagem. E nós conversamos com o ecólogo e ele falou que não era ruim, que esse tipo de comportamento era razoável. Y cuando no hay la división... Não há split? Não tem perturbação? Ajá. Bom, se não tem perturbação, não Se tem quedan nem... ahí junto del agua. não tem nem movimento, não tem nem... Entonces no es que tengan que ir hacia adentro. só tem que sair da água e ir para a terra. No, sí tienen que ir hacia adentro, pero el dibujo mostraba que estaba allá adentro, en tierra, en esa etapa. Pero tiene un espacio muy grande donde no está... Ah, sim. Ah, sim. No, sí, pero tiene que ir hacia adentro. Lo que pasa es que ya no pasa por esa zona. Digo, inmediatamente llega a la floresta. Exacto. Sí, Eso es la diferencia. nada más. Ajá. Pero sí tiene que ir. No, sí llega, pero ahora le cuesta más trabajo. Sí, porque además ahora es una distancia mayor para llegar a la floresta. Sim. Então, uma das perguntas é: qual é o tamanho máximo, o tamanho crítico que essa região tem que ter para que a persistência local, para que os sapos tenham uma persistência, uma extinção local, por exemplo. Né? Ah, sim. En la parte donde no hay vegetación, Sim, a nivel individuo el movimiento es al azar, como individuos, sim. pero a nivel población, Ah, sim. Atravessar, você fala? entonces a nivel población debería haber una difusión neta, así donde a nivel población, aunque individualmente la caminata sea al azar de cada uno de ellos. ¿Hay un drift? ¿Hay un sesgo? No, exclusivamente por el movimiento al azar de los individuos. La unión de movimientos al azar de indivíduos tiene por efecto poblacional una Isso. realidad Nesse sentido, sim. De lá para cá, sim. Nós consideramos que de lá, da floresta para a água, a população possui um movimento advectivo. E para o outro é difusivo. Sentido contrário, difusivo. Pero digamos, lo que él dice es un movimiento individual, porque él dice que ya en el grupo
sería todo como... Ah, entendi. Sim, entendi. Pero quizás los que están interesados más en el movimiento individual. Individual, sim, sim. Então, individual... Sí, Pero, a ver, si entiendo bien la preocupación, sí, tendría sentido preocuparse por eso si la resultante poblacional fuera más paralela a la división, pero si no es tan paralela, si de todas maneras como que va para algún lugar que no es el agua, pues de todas maneras van a llegar, ¿no? Porque la resultante es para allá. El movimiento debe ser hacia menos el gradiente de la densidad. Sí, ajá. Como resultado del movimiento al azar individual. O sea, individuo versus población. Sí, sí, sí. Ok. Pero el comentario que decías hace rato sobre el movimiento difusivo, te referías a la población, ¿no? Sí. Sí, es que ahí creo que fue donde hubo el malentendido. Ah, entendi. Decimos que te referías a individual. Y pues, Ah, porque eu coloquei só um sapato. Ah, desculpe. te referías, desde el principio te referías a la población. Sí. Então, o modelo é muito, muito simples. Nós consideramos o rio aqui como esse ponto. Nós temos o habitat split aqui, que na literatura em ecologia eles chamam de matriz também. Ok? E aqui a gente tem o fragmento de floresta, certo? É o lugar onde eles podem sobreviver, né? E aqui a gente tem duas equações, uma para os anfíbios jovens, né? Que eles difundem e eles morrem com uma taxa MJ, e os adultos que também difundem e morrem com uma taxa MA. O movimento advectivo aparece na condição de contorno. Oi? Oi? La mortalidad de juveniles y de adultos. Pero ¿y de dónde vienen los juveniles? Porque ¿De dónde viene si qué? no se acaba la población juvenil muy pronto. El nacimiento de juveniles, escasas condiciones. ¿Aló? Onde fica Ah, sim, de crescimento. Vai estar na condição de contorno. Eu tenho uma taxa de recrutamento numa condição de contorno que eu vou mostrar. Então, aqui eu tenho as condições de contorno, né? Só tem uma coisa, eu não me lembro mais porque esse sinal negativo aparece. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço muito. Certo? Então, aqui, o que significa? Aqui significa que, primeiro aqui eu tenho que em x igual a L1, a minha população de jovens, quando a minha população de jovens, eles saem da água, eles atravessam a matriz, quando eles chegam na fronteira com o fragmento, eu considero que jovem vira adulto. Certo, jovem, pois não? Bueno, esto es más bien una minucia biológica, pero este sapo puede cambiar de sexo, porque si es así... Cambiar de quê? Mudar de sexo. Não, não. Porque muchos anfibios lo hacen y eso cambiaría la tasa de crecimiento, ¿no? De crecimiento de masa. Não, esse não. Não existe ainda cirurgia para mudança de sexo nessa espécie de sapos. Então, aqui não é... Aqui eu... Você entendeu só agora. Então, aqui em L1, eu considerei que os sapos jovens se tornam adultos. No fragmento, o sapo que chegar ao habitat, ele é adulto. Certo? E aqui é basicamente essa é outra condição de contorno, né? Que eu falo que eu falo que o fluxo de jovens é igual ao fluxo de adultos aqui. A quantidade que sai daqui entra para cá, né? E aqui é a mais complicada para explicar, que é a condição de contorno aqui em L2, que essa condição de contorno ela vai depender desse parâmetro B,
né? Eu posso ter 3 situações possíveis. Eu posso ter o meu B igual a 0. Eu posso ter o meu B muito grande, um valor muito grande, que eu também não iria gostar. E eu também posso ter um valor intermediário, entre muito grande, entre infinito e 0. Mas eu li o artigo, eu procurei nas minhas anotações e eu não me recordo por que esse sinal é negativo. Eu não me recordo. É o quê? Está saliendo ahí. Una es entrada y la otra es la salida, ¿no? De ese fragmento. Passa aí e logo. Mas se ou entras por acá. A próxima condição é o retorno dos sapos para o rio. Ah, é a próxima? Sim. O sinal negativo parecia. Pois é. Eu creio que sempre retorna, né? Aqui na próxima retorna. Né? Exatamente, aqui retorna. Aqui é a taxa de recrutamento que ela perguntou, como é que a população cresce se não tem crescimento na equação. O R é a taxa de recrutamento. Né? O T1, né? Esse tempo T1 aqui, desculpe, isso daqui é a capacidade de suporte. Eu considero uma competição interespecífica, né? Para poder controlar a população, né? O N é o número total de adultos no fragmento, né? E aqui esse T1 é a soma do tempo, é a soma de vários tempos, né? É a soma que o sapo leva para atravessar a matriz, de volta, reproduzir, maturar os seus ovos e se desenvolver em jovens capazes de cruzar a matriz de novo. Então é o tempo que ele regressa. Por isso que aqui tem esse sinal negativo. Então aqui nós fizemos uma análise do estado estacionário das equações, também muito simples, né? Então, nós encontrando os coeficientes, né, as constantes C1, C2, F1 e F2, né? Usando as condições de contorno mostradas anteriormente, a gente chega nessa equação aqui, né? E isso daqui, se meu beta for menos 1, ou se o meu B da condição de contorno for igual a 0, ou se essa letra S aqui é o tamanho do meu fragmento. É a diferença entre L2 menos L1. Se for muito grande, eu tenho a mesma situação. Eu tenho essa situação aqui, onde eu não vou ter mais... eu vou ter L1 igual a 0, né? Se eu tiver L1 igual a 0, eu tenho que a taxa de recrutamento vai ser maior que a mortalidade dos adultos. Então, eu tenho uma persistência da população. É que ele está com cara de dúvida, por isso que eu estou aguardando. Oi? Não, me perdi aí. ¿Bajo qué condiciones hay persistência? Tá. Então, se eu tenho naquela condição de contorno, o meu B igual a 0, por exemplo, se eu tenho o tamanho do fragmento muito grande, é o mesmo que eu considero, ou se eu tiver o meu L1 sendo 0, ou seja, não tenho habitat split, certo? Então, significa que minha taxa de recrutamento é maior que a mortalidade dos adultos. Não tem desmatamento. Não tem um desmatamento, eu tenho a condição ideal. Né? E aqui, né, como nós não temos, aqui é o gráfico para a gente fazer uma comparação, né? Então aqui eu tenho a minha densidade populacional de jovens, né, com relação à distância até o rio. E aqui desse outro lado eu tenho a minha população de adultos. Isso nós fizemos para taxas de mortalidades de jovens, né? Como as taxas de mortalidade, lembre-se, os jovens eles ficam na área desmatada. Como a mortalidade dos jovens na área desmatada aqui interfere na população que vai chegar aqui, certo? Então, evidentemente, quanto maior a mortalidade dos jovens
na área desmatada, no habitat split, menor será a minha população no meu fragmento de floresta. Né? Seria razoável, não seria razoável se fosse o contrário. Tudo bem? Sim. Nessa gráfica estamos falando do tempo... Estado estacionário. Estacionário. Então, tá. E aqui são os valores das constantes que eu usei para fazer o gráfico. Então, e aqui eu tenho a minha população de adultos no habitat com relação à distância ao tamanho do split. Eu acho que esse é o resultado mais importante do trabalho, né? Porque aqui, sim, com relação a também a mortalidade de jovens no habitat split, né? Então, dependendo da mortalidade de jovens na matriz, eu poderei ter tamanhos de splits diferentes para a população no habitat, a população de adultos. Posso passar alguma dúvida? Não, fala. ¿Y la tasa, ya la midieron, la tasa de mortalidad? É muito complicado. Sim? Não, eles fizeram uma estimativa de declínio da população. Sí, ajá. ¿No se tiene así alguna aproximación de la tasa de mortalidad? Que eu saiba, não. Não, que eu saiba. Sí, ¿verdad? Oi? Deve ter muitos fatores para... Biológicos, Quem depreda o animal, se existe esta questão de, na hora de eles se reproduzirem, se tem suficientes fêmeas e machos para a reprodução, tem muitos fatores. O número de fêmeas sempre é muito maior. Sempre? Pelo menos nessas espécies que ele trata de anfíbios, sim. O número de fêmeas é maior. Não, desculpe, só um minuto. E é razoável pensar, porque para a persistência da população, quanto mais fêmeas, mais ovos. Sim, pois não? ¿Qué tanto se mueve en la vida adulta este organismo? Porque estaba pensando en la posibilidad de medir su densidad de incuadrantes y así acercarnos a la tasa de mortalidad. Que tanto se movimenta? Se você faz pequenos quadros para saber a densidade da O população? sea, el radio de movimiento, No. ¿qué tanto se mueve? ¿Muy No. mucho? ¿No se conoce? Não. ¿Es más bien nómada o sedentaria? Se eles fizeram isso, se o... Porque se fala do comportamento do animal. É sedentário ou ele... Sim, se ele se difunde, se ele se movimenta muito. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Eu não tenho nenhuma informação, por exemplo, com relação à constante de difusão deles. Então, eu não sei lhe responder isso. Sim? As chuvas ou as temporadas quentes, frias, afetam a mortalidade? Olha, lá não existe temporada fria. Existe temporada de chuva e temporada de seca. Então, estamos muito próximo à linha do Equador. Então, é sempre quente. Sempre um agradável 35 graus Celsius. E muito úmido. Então, a sensação térmica normalmente é 38. Então, mas a sua pergunta é importante porque eles se reproduzem na época da chuva. Claro. E o período chuvoso amazônico começa em novembro e vai até agora abril. Agora, abril, sim, são praticamente 6 meses de chuvas. Horríveis. Chuvarada chuva forte. Então, essa terceira gráfica mostra o tamanho crítico também do habitat com relação às taxas de difusão, que eu não tenho nenhuma informação sobre elas, então eu estimei 3 valores
Então é o habitat split com relação à taxa de recrutamento da população. Então a gente vê que quanto maior, vamos pensar em apenas uma difusão, né? Essa daqui do meio. A gente vê que quanto maior a taxa de recrutamento, né? Maior será o meu habitat split, né? Quanto maior, mais anfíbios são recrutados, maior o meu habitat split pode ser, né? Para que a população persista localmente. Y sin embargo parece como que ya dejar de crecer rápido a partir de este momento. O sea, como que hay un periodo en el que es muy importante y después se vuelve muy relevante. Sim. Sí, como una población crítica, ¿no? La cual, Exato. Isso por causa da função que nós escolhemos lá naquela quarta condição de contorno. Provavelmente por causa daquela condição de contorno ele tem esse comportamento. E aqui também eu tenho a população de adultos, né, no habitat, né? População total de adultos com relação ao habitat split. Isso daqui, esse S é o tamanho do fragmento. Então, repare que quando o tamanho do fragmento é muito pequeno, né? Essa gráfica aqui com relação a essa outra, existe um tamanho de split muito grande. Mas repare também que à medida que esse S vai aumentando, essas distâncias de split, elas vão diminuindo. Né? Então chega uma hora que também não faz muita diferença mais. Você ter um habitat muito grande, você ter um fragmento muito grande. Né? É aquele mesmo resultado. No começo ele é importante, essa diferença é muito importante, mas depois ela se torna... Se eu tivesse colocado um quarto valor aqui, provavelmente essa diferença seria ainda menor. Na verdade eu fiz, mas eu não coloquei aqui para não ficar um gráfico muito... Sim? ¿Existe un valor de reclutamiento mínimo para el cual la población ya sea tan pequeña que por endogamia consideres extinción? O sea, que no tengas que llegar a ser... Eu não estou considerando, mas existe um tamanho mínimo necessário para que a população persista. Né? Como é o nome disso? Mas com certeza tem diminuído, não? Oi? Não, foi isso que eu falei. Eu não estou tomando, mas biologicamente deve existir. Sí, porque ¿qué tal que migraron puros hermanos? Ah, sim, existe. Como é? Como é que é? Que migren, que sean puros hermanos los que llegan, o sea, endógamo, que después que entre hermanos no se reproduzcan. ¿Qué problema hay? Genéticamente se están, no hay intercambio. Então, também aqui só uma discussão final desse segundo trabalho. O que foi? Eu quero rir também. Qual era o problema da endogamia? Es que, bueno, hay estudios con leones y cosas así, en los cuales demuestran resultados que suenan a que si tú favoreces, digamos, la herencia de ciertos linajes, después eso puede decimar la población. ¿Puede qué? Decimar la población, o al contrario, puede ser que... Los genes, no hay intercambio genético. De género, sim. Se acaban. No es que se acaben, pero cada vez... Tem mais problemas. Solamente un cierto tipo de genes son los que prevalecen. Entonces lo que se necesita es que haya un mayor intercambio, una variedad. Sim. Então, isso aqui é uma discussão final dos gráficos que eu mostrei anteriormente, falando sobre a relação entre o tamanho crítico e aqueles parâmetros que nós colocamos no modelo, né? Então, a distância entre os dois habitats afeta o tamanho da população e a persistência e o isolamento do fragmento. Né? Então, o modelo indica que efeitos negativos do habitat split são poucamente compensados com os efeitos positivos do tamanho do habitat. Foi aquilo que ela falou no começo, que ela comentou, e foi o que a gente mostrou aqui. E a taxa de recrutamento, quando a taxa de recrutamento aumenta, é possível um split, um aumento do tamanho, da distância entre o tamanho crítico.
E para finalizar, esse daqui é o rio da cidade que eu moro. Essa aqui essa foto foi tirada na região seca. Na época que não tem chuva. Na época que não tem chuva, o volume de água diminui drasticamente e começam a aparecer ilhas no meio do rio. Quando são areias fininhas, areia bem fininha. Quando chove muito, tudo isso daqui a água sobe e cobre tudo isso daqui. Então são cenários totalmente diferentes. Acabou. Preguntas. En el caso de los sapos. Sí. Este movimiento que viene del agua a la zona donde no hay tierra, sí, pues hay, ajá. Mata, bosque. Bosque. Floresta. No podría pensarse como un movimiento de tipo difusivo en el cual en una parte es básicamente hacia menos el gradiente de la densidad, que a nivel individuo es el movimiento al azar, pero a nivel colectivo es hacia menos el gradiente, pero después pensar en incorporar la densidad de vegetación como un factor de atracción de los sapos. Y en ese caso la densidad sería dependiente de la densidad de árboles o de vegetación. Creo que tendría sentido pensar el modelo en esos términos. Sí, pues la pregunta que yo tenía era no formulada así, pero era, bueno, los sapos ¿qué hacen? ¿No? El sapo joven, si se tratara de adivinar, yo supondría que el sapo joven va persiguiendo un gradiente de olor o alguna pista que pueda ser de olfato, sí, un feromonio, no sé. O tal vez simplemente humedad que sesgue ese movimiento que pareciera ser difusivo. Sí. Sí, a lo mejor ¿no? algo de Sí. Ajá. Sí, podría, sí. Y de ahí lo de Faustino. A lo mejor no estamos considerando porque la dirección es una dirección, una difusión en otras direcciones que no sean la que va hacia el bosque. Este es un sesgo muy grande, de hecho sería como hacerlo en 2 dimensiones y ahí sí puede... Sí, ¿verdad? Bueno, pero el punto es a lo mejor saben algo del comportamiento de los sapos, ¿no? Sim, o Fonseca. Sim. Ele poderia responder isso, Faustino. Para você. Sim? Este tipo de problemas en el que buscas un valor crítico sobre las condiciones, ¿pertenece a algún grupo como de estudio teórico? O sea, ¿tiene algún nombre ese tipo de problemas? Bom, nesse caso específico chama-se habitat split. Pero, digamos, biológico, você quer dizer? É um nome específico na literatura em ecologia, por exemplo? É essa a sua pergunta? Más general, digamos, algo más teórico desde el punto de vista de ecuaciones parciales. Sí, es estudio de educación. Es una educación por el cual se da para un tamaño crítico del hábitat. Ah, sí. Y esos vienen de problemas de zooplancton, fitoplancton. Sí, o sea, porque los métodos que utilizas no son del todo, no son teóricos, ¿no? O sea, para encontrar el valor crítico. Sí, pero no es como... No, sí los hay, pues. Sí. Esa era mi pregunta. ¿Este modelo sería extrapolable a otro tipo de vertebrados no anfibios? Lo digo esto porque los anfibios actualmente son el grupo más expuesto, sobre todo por su piel permeable, ¿no? Que es muy, pues bueno, respiran como ella básicamente. Entonces, de hecho, la fragmentación de hábitat creo que es el grupo que más afecta a los anfibios. Mi pregunta es, ¿perdón? Anfibios y reptiles. Y reptiles, exacto. ¿Qué tan factible sería extrapolar este modelo? Obviamente con modificaciones, pero a no ser mamíferos,
o algo que no sea ni Es que no está parametrizado de manera específica para eso. São equações que só tem movimento e mortalidade. Em primeira vista pode ser aplicada a qualquer coisa que se mexa e que morra. ¿Né? ¿Y conoces ejemplos a cuál podría ser aplicable? Como? Outros exemplos. Se eu tenho? Não que eu saiba. Não que eu saiba. O sea, que hay otros especies. ¿Y conoces ejemplos, esto ya es más político, de lugares... Eu entendo, pior que eu entendo. No, ejemplos de legislación que hayan sido de alguna manera guiados por algún No papel, na teoria é tudo muito lindo. Dá até vontade de chorar, mas na prática não funciona. Os ruralistas, as pessoas que têm grandes propriedades de fazenda, elas podem fazer qualquer coisa. Inclusive colocar um presidente e tirá-lo depois, se não quiser mais. Estamos vivendo fortes emoções no Brasil agora. Hay una condición de frontera que pusiste en el segundo grupo de modelos, una condición de frontera que dice algo así como n sobre 1 más n. Aham, tá aqui. Sim, pode falar. Sim. Opa. Aqui? Exactamente. Eso lo que sugiere es que si n es pequeña, N é a população de adultos. Crece casi linealmente. Pero si n es muy grande, vai para sim. Eso es lo que sim, se quiere. Sim. O sea, la justificación biológica de esa condición de frontera. É uma justificação biológica que a gente considerou razoável para representar o modelo, para representar o fenômeno biológico. ¿Consideraste en el primer modelo usar, por un lado, otras condiciones de frontera que tal vez no sugieran que la tendencia natural de la población es a salir? Entiendo que de todas formas está aislada, etcétera, pero tal vez no sería esperable que se fueran de su parche si no es demasiado grande la población para la capacidad de carga. Entonces, por un lado sería interesante volver el término discursivo dependiente de qué tan cerca está la población de su capacidad de carga. E por el outro lado seria... Entendi. A capacidade de carga, a difusão depender da capacidade de carga. Ser uma função da capacidade. ¿Qué tan cerca está la población de la capacidad de carga? Ajá. Entonces ya hay cierta presión para salir. Sí, hay que ver qué tanto. Y podría ser interesante. Poderia. Hay que ser como los hombres também. O que se sabe é que no período de secas, eles não querem sair da floresta, eles querem ficar lá. Num período do ano, eles ficam na floresta. Eles só regressam para o rio quando está chovendo e o rio tem... os ratos! Desculpe. São cutias. São cutias. O nome biológico é aguti e acuti, e o nome popular é cutia e cutiara. Cutiara é a fraquinha, cutia é a fortuna. Los ratones de la primera se llaman cutías. Yo los conocí como cutías. Digamos, yo pensé que eran hubiera un coeficiente de difusión dependiente de qué tan cerca está su población de la capacidad de sim. Y el otro tema era tomar otras condiciones de todas formas de ser parche aislado, pero não, eu não... Hay en Campinas también un generador de caliente hacia afuera. Pero estos son cuchillas. Sim, eu não fiz análise de outras condições de... Eu fiz só apenas com essas que eu mostrei aqui.
Ela perguntou para ele. Este modelo está orientado a una dinámica. Qual dos dois? É porque eu me confundo, Ah, último, ok. Una dinámica poblacional en un tiempo actual, digamos, por así decirlo, pero qué tan factible sería usar parte del mismo para el estudio de la vicarianza y de las poblaciones poblacionales. Estudar o quê? Vicarianza. Eu não sei o que é isso. Es el origen de especies a partir de barreras geográficas. Y en este caso la fragmentación es una barrera geográfica que muchas veces ha generado especies. O sea, obviamente estamos en una ventana de tiempo muy pequeña, pero pues, a la larga son estas dinámicas poblacionales, pero no sé, en cientos o miles de años. Pues es que no tienes ningún aspecto. No, esta es una cuestión humana. Por humanos. É uma interferência do homem. Esta es una cuestión de Antropomana, depresión humana. Pues es que si no Pero si es barrera, no puede pasar. ¿Sí? No, pero la barrera, lo que sería la barrera es el desmatamiento. Aquí no hay barrera, aquí lo que hay es ciertos estadios estudiados con hay movimientos diferenciados cada uno. Sí, un evento vicariante requeriría si la aparición de una cordillera o algo de plano de limite la Que actividad creciera un de la río y lo superficie separara a la Sí, población. Sí, aquí realmente hay siempre movimiento, lo que pasa es que el movimiento es diferenciado por estadios, ¿no? Faustino? Ya sabía. Você já esqueceu? No, me quedé pensando que si se usa un enfoque de parches, modelos de parches. Modelos em PETs? No parece explícita. Exacto. Não. Lo que pasa es que está queriendo estudiar el efecto del área De área. sobre el tamaño crítico de la población y sobre la posible coexistencia. Entonces tiene mucho sentido usar este tipo de modelo. Más que, digo, igual también podrías pensar en algo que te... O sea, en una adecuación de esto a un estudio con parches, ¿no? Pero yo justo no me hice esa pregunta porque la lógica de la difusión no la tengo. De hecho, un estudiante mío está estudiando psicoparches y lo que usa es dinámica, módulos continuos discretos. Continuos. Sí, la dinámica poblacional. La dinámica poblacional continua y el tiempo de migración. Interesante. Gracias. Gracias.